Boa noite, gente. Aqui estou ao vivo mais um sábado. Nosso sexto sábado, quinto sábado. Estamos aqui no nosso quinto sábado, desde que começou esse processo de entrar em quarentena. Estamos aqui. Oi, Marina. A Marina entrou. A Marina já esteve aqui na sala com a gente. Tudo bom? Vamos dar um tempinho para as pessoas chegarem. Então, querida, a Eliane entrou. Também entrou a Sara. A Ana Paula já chegou aqui, minha colega, minha parceira, minha amiga. Nosso quinto sábado de abrir espaço aqui para escutar histórias de outras mulheres. Primeiro processo a gente contou as nossas histórias, eu, Luciane, Ana Paula e Verônica. Depois tivemos a Ângela, a Mariana, a Marina, a Elisa e hoje a gente vai ter a Eliane. Nossa grande chamada no trabalho que a gente realiza desde 2016 tem uma frase que diz para mulheres com coragem de assumirem suas histórias e irem além. Esse ano a gente colocou para pessoas com coragem de assumirem suas histórias e irem além. E a gente também tem uma inspiração desde 2007, 2008, que eu conheço o trabalho da Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana, que ela fala que as histórias importam, né? E ela fala dos perigos de uma história única. Ela diz que a gente não tem uma história só, que a gente tem muitas histórias. E que a maneira que a gente vai contando essas histórias definem o futuro das gerações. A Elisa está aqui, esteve conosco na semana passada. A Lu chegou agora. Então, quando a gente senta aqui e vai contando as nossas histórias e compartilhando as nossas histórias, pelo menos duas coisas emergem, né? Uma é que a gente pode ressignificar a nossa própria história quando comunica. E a outra é que a gente acaba encorajando outras mulheres a olhar para sua história, a rever, a contar, a compartilhar. Hoje de tarde eu fiz um curso e escutei uma expressão que me fez muito sentido, que é que nesse período pós-2012 está nascendo uma nova mulher, porque nós estamos trazendo os novos humanos para o planeta. Então, que a gente hoje, ao escutar mais uma mulher, se abra mais um pouco para essa possibilidade de nos reinventarmos e nos transformarmos. A nossa convidada de hoje já chegou aqui, então em meu nome, em nome da Luciane, em nome da Ana Paula, em nome da Verônica, eu vou receber aqui a Eliane. A Eliane pede para entrar, querida, por favor. Aqui a Arleide, a Cláudia. Oi, gente. Vamos esperar a Eliane pedir para entrar. E aí a gente já abre para ela contar essa história, a sua história. Eliane, tu estás me ouvindo? Tu estás na sala? Não estou vendo aqui a tua solicitação, querida. Vamos esperar. Eu sei que tem gente que não mora no Rio Grande do Sul nos assistindo aqui. Aqui tá frio, gente. Aqui tá frio, tá chegando o inverno. Tá uma delícia. Aqui, pediu pra entrar. Vou aceitar. Ela chegar, né? Tá vindo. A Eliane. Ela já pediu pra entrar, Ana. Oi, querida. Oi, tudo Muito bom? bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Tudo Prazer bem?
Tudo bem, e contigo? Tudo bem. Eu fiquei feliz quando ele vi de vermelho. Agora eu disse, uau, nós as duas estamos de vermelho. Em Essa foi a melhor sintonia. felicidade que eu tive, foi ele ver de vermelho. Deve ser uma É, sinergia, né? é, com certeza. Eu disse, nossa, eu fiquei bem, achei bem interessante esse trabalho que vocês vêm fazendo, né? E eu fiquei um pouquinho nervosa. Eu nunca fico nervosa para uma live. Dessa vez eu fiquei um pouco. Eu vou te convidar para perceber isso, né? De ficar nervosa um pouco. Com certeza. Foi Enquanto bem. isso, eu vou te. Oi, Uhum. pode falar, Eliane. Não, é bom perceber um pouquinho. Gostei da ideia. Então, em primeiro lugar, assim, eu acho que você já sabe, mas eu quero reafirmar, né, que esse trabalho é realizado por mim, pela Luciane, pela Ana Paula e pela Verônica. Imagino que tu estejas familiarizada com os rostos, né, das fotos, embora elas não estejam aqui Sim. na sala comigo, elas estão aqui junto te recebendo. E é uma alegria e uma honra, assim, ter a tua confiança, né, e o teu sim para esse nosso projeto. Porque a Eliane, a gente tem uma abordagem em comum. A gente se conheceu nessa quarentena, num outro lugar, né? E agora a gente está aqui Uhum. nessa sala. Então, a Eliane vai contar um pouco dela, mas desde já eu quero te agradecer imensamente, eu e as gurias. Aqui no Sul a gente fala gurias. Aí em Natal vocês devem falar meninas, né? Exatamente, Então, eu e as gurias, exatamente. eu e as meninas, estamos te dando muito bem-vinda, muito boas-vindas. Uhum. Eu quero Uhum. agradecer essa. Eu me convidei assim, porque eu já estava doida para vir falar com você, porque você é uma terapeuta nata. Aí eu quero agradecer o convite, né, de vocês e eu espero que a gente possa ter um bate-papo bem legal, que eu acho que não é difícil, não. Com você nada é difícil. Obrigada. Você é muito tranquila, isso é muito bom para a gente. Quando a gente tem uma pessoa que é mais tranquila, né? Quem está do outro lado para contar a história, porque eu acho que, na verdade, a situação agora é muito mais essa questão de contar a minha história, né? Eu acho que eu Isso. nunca tive essa oportunidade, assim, de Então, contar. eu queria te perguntar, eu fiquei curiosa, porque tu falou, eu fiquei um pouco Uhum, nervosa com essa live. Aí eu fiquei uhum. pensando assim, será que é porque essa live tem o centro a tua história, né? Eu acho que sim, eu nunca tive essa oportunidade, assim, de ir em público, né? Assim, talvez em grupos menores e tudo, mas eu nunca contei a história em público, assim, de uma forma bem assim tranquila e sabendo que é bem terapêutico isso. Porque ao mesmo tempo que a gente conta a história, a gente está se escutando também. Sim. E então a ideia quando você falou dessa questão de ouvir, né, eu fiquei pensando como é que eu vou começar essa história, né? Uhum. E como Então, que ideia que te passou? Como é que tu quer começar essa ideia? não, eu achei bem interessante, Elisa. É porque eu fui assistir a live de Elisa, assim, até para ter uma ideia de como as pessoas estão falando. E eu achei bem interessante porque ela começou contando como ela nasceu, né? Então eu dividi a minha história em quatro ou cinco episódios que foram importantes na minha vida, né? E foi, Uhum. primeiro, antes de começar essa live, né, eu quero agradecer aos meus pais a vida que eles me deram, né? Porque graças a ele a eles dois eu tô aqui, né? Então isso é uma coisa que para mim está muito clara. Honrar e agradecer, né? E eu nasci de uma família bem simples, né?
minha mãe, Severina, do interior de Pernambuco, meu pai, Josafá, também do interior de Pernambuco. Eu sou, na verdade, eu me considerava a 11ª filha antes da constelação, né? Mas eu vi que eu não sou, aliás, eu me considerava a 9ª filha, mas para você ver que já impregnou. Então, eu sou a 11ª filha, porque Uau! tiveram duas perdas, né? Então, Dois bebês que foram não 13 nasceram. filhos. 13 Sim. filhos. A Severina e o Zefaldo gostaram da coisa, né? Então, e isso foi bem legal, né? Assim, eu me dar conta desse meu lugar, né? Do 11º lugar, né? De filha. Eu acho que foi até me emociona um pouco, porque eu comecei a considerar as pessoas que estavam, que vieram antes de mim, né? E eu ter esse lugar, né? Esse nascimento, que foi muito importante. Eu fiquei 8 anos da minha vida sendo a filhinha caçula, né? Tem aí meu filho dando boa noite, tem a gente aí. O Vitor E é teu aí, filho? Boa noite, meu Vitor. filho. Teve minha Bem-vindo. irmã também que passou por aí, Tânia. E aí eu Uhum. me sentia sempre a rainha, né? 8 anos, só sendo a filhinha da mamãe. Não Aí, só da de mamãe, como repente, de todos os irmãos também, imagina, né? A exatamente, caçula de todos. eu me achava assim, ai meu Deus do céu. E as minhas irmãs, minha irmã mais velha, ela sempre teve um papel assim importante na vida da gente, porque ela acarinhava os mais novos, né? E os irmãos também. Então, eu fui criada nessa família, que eu honro e agradeço, né? E depois nasceu meus dois irmãos depois de mim, uma irmã, que é Roberta, e outro irmão. E aí eu fiquei assim, me sentindo meio no canto, meio Perdeu o reinado. hoje. Fiquei nesse reinado. E aí eu fiquei nesse processo um bom período, né? Porque foi difícil. Eu assumi não ter mais assim a prioridade em relação, porque tinha os pequenos, né? E a minha mãe Três. não tinha Depois de tempo, ti né? veio mais três. Depois de ti veio mais três. E minha mãe não tinha tempo, né? Assim, de cuidar dos filhos, né, dar conta de uma que ela passou 8 anos, né? Só. E aí eu com 8 anos eu lembro que eu acho que uma forma de eu me sentir emancipada, desenrolada, ia para a escola, fui fazer a minha matrícula na escola, né? Para me sentir assim uma pessoa que já era pronta, né? Minha mãe deixava porque minha mãe não tinha nem tempo, né? Ela tinha que se vira. Quem se virasse já era um alívio, né? E fui estudar. Mas eu me senti assim muito, muito privilegiada, né? Porque minha mãe, apesar da situação bem, bem, bem difícil, ela procurava botar a gente para estudar. Ela dizia: olha, minha filha, eu quero que você estude para não ficar lá aqui no Nordeste, né, embaixo de pés de homem. Você tem que ser uma mulher que se vira. Embaixo de pés de homem. Eu, é, eu cresci escutando isso, né? E eu fiquei isso ficou na minha cabeça de fato, né? E eu estudei em escolas boas, apesar de não ter condição financeira. Minha mãe conseguia colocar a gente numa escola até razoável, né? Dentro das possibilidades dela. E eu cresci nesse ambiente muito acolhedor, com bastante dificuldade financeira, mas amor não faltava, nunca faltou. E nem incentivo, né? Um fato assim que me fez também, além dessa questão de ter sido filha um temporão bastante grande, né? Também foi um período que teve um enchente. Eu tinha uns 6 anos, mais ou menos 6 anos, e eu também tive que ter essa autonomia para
escolher com quem ficar. E eu escolhi ficar com a minha mãe. O tempo todo eu sempre escolhi ficar com a minha mãe, né? Que era Porque assim o meu amparo, né? Meu eu amparo. fiquei curiosa, você escolheu ficar com a sua mãe, a escolha era entre quem e quem? A sua mãe e Ah, quem? tá. Bem, boa pergunta. É porque tinha que escolher. Eu ia para casa de um padrinho, onde você tivesse mais conforto, ou ia para uma escola abrigada. Eu preferia ir Entendi, para a escola para ficar com a minha mãe. E entendi. assim foi. O tempo todo eu escolhia ficar com a minha mãe, assim. Meu pai também, né? E meu pai é muito importante para mim, igual minha mãe. Mas eu muito apegada à mãe. E eu cresci nesse ambiente, né? Muito acolhedor. Então esse foi o que eu escolhi para falar da minha infância, assim, que eu acho que, né? E aí eu tive um outro período, né? De escola que eu também tive que escolher. Não, não tive que escolher, não. Eu não tive outra escolha ir para uma escola estadual, né? E eu não pude escolher, dessa vez eu nem pude. Eu não tinha como escolher. E minha vida, assim, praticamente a minha vida toda, eu acho que eu enfatizei muito o trabalho e o estudo, né? E a família de origem, ela teve uma importância fundamental de dizer, vai estudar, porque estudando você consegue é, ser gente, como dizia antigamente, né? Sim, 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 Não era? sim. A E única aí coisa que tu eu, vai ter é o estudo, né? O estudo ninguém pode te tirar. né? Não, eu tenho certeza que isso foi bom para mim, sim. Eu acho que me ajudou a chegar onde eu cheguei hoje, né? Assim, porque eu me sinto uma vitoriosa. Eu me sinto muito vitoriosa, porque eu fiz o que eu quis, estudei como pude, mas escolhi o que eu queria ser, né? Eu acho que isso para mim é um marco, né? Então eu tentei nessa escola estadual, fiz o primeiro vestibular, não passei, né? Ai, meu Deus do céu, foi bem difícil esse primeiro vestibular, né? Quantos Mas anos aí você tinha? Quantos anos você tinha? eu tinha 17, eu ia fazer 18 anos, eu acho que eu tinha 18 por aí. Eu sei que eu não Isso. passei, E você morava em Pernambuco nesse período? morava em Pernambuco. Eu nasci em Pernambuco e fiquei lá bastante tempo. Não Em queria sair de Recife? lá, não. Em Recife, Recife? Ó, Recife. aqui a Preta está perguntando o que que tu escolheu fazer no vestibular, para que tu Ah, escolheu fazer? então, Preta, você nem sabe. Olha, eu sempre fui cheinha, né? Aí eu peguei, e disse, poxa, acho que vou escolher. Eu sempre chamava, as minhas amigas me chamavam de gordinha. Eu não gostava muito, não, viu? Aí no primeiro vestibular, eu escolhi nutrição e fisioterapia. Aí não passei, graças a Deus. Porque no segundo eu escolhi fisioterapia e nutrição. Aí realmente eu acho, Preta, que eu acertei, viu? Eu passei, Fisioterapia. né? Foi bem assim, eu não fiquei em dúvida, não. Tanto que eu escolhi sempre a fisioterapia, né? Mas eu fiz uma presepada. Vou contar agora em público. Todo mundo sabe. Conta, conta, conta. Conta, Eu conta. fiz uma presepada grande. Eu inventei para todo mundo que eu ia fazer vestibular para química. Por quê? Para ninguém me encher o saco, né? Não ficar apertando. Eu disse, eu vou fazer para química, né? Porque se eu não passasse, ficava menos frustrante, né? Aí eu fiquei, não, a gente vai fazer para química, inventei que eu não ia fazer vestibular para, sabe? Enfim, eu estava de saco cheio já. Eu deixava de ir para shows por causa desse vestibular, porque eu queria passar na federal, né? Não tinha como não passar. E aí, quando foi no dia do vestibular, que saiu o resultado, aí todo, Na não, não passou UFPE, não. Eliane, com licença, tudo isso na UFPE, lá em Recife mesmo. O UFPE, É, exatamente, Universidade Federal de Pernambuco. Pernambuco. Aí as meninas, ninguém, não passou, não passou. Eu digo, eu passei sim. Eu fiz para fisioterapia.
Aí fizeram uma festa, foi muito bom. Então a fisioterapia entrou na minha vida dessa forma, né? E essa presepada foi bom porque me deixou mais tranquila, sabe? De ninguém ficar. Se eu não passasse, estava tudo bem. Mas você imagina uma pessoa de uma família mais simples, né? Escolher uma área de saúde. Eu não escolhi medicina na época também, porque não me veio medicina para mim. Mas se viesse, eu ia fazer do mesmo jeito, porque eu sou corajosa. Me veio a fisioterapia. E aí eu fiz. Aí então a fisioterapia, ela, assim, eu acho que foi uma luz para mim. Entendeu? Eu senti assim, nossa, esse caminho que eu escolhi, eu vou ajudar muita gente, né? E eu nem sabia por que escolhi. Depois, mais para frente, eu vou contar por que eu escolhi a fisioterapia. Porque o mais interessante é que eu descobri depois no curso de SE. Agora, fazem 3 anos, porque eu escolhi fisioterapia. Não Tá acredito, certo? não acredito. Foi agora no Adoro, curso de SE, adoro. com a professora Eufrásia Efo Niak, né? Que é uma freira da Tanzânia. Depois eu falo, mas eu vou falar na frente. E aí eu estudei, eu me senti assim, nossa, eu me sentia muito feliz de estar ali naquela universidade. Foi um marco na minha vida, né? Porque tipo, eu me senti assim, eu consegui, né? E para o sistema nervoso conseguir é muita coisa, não é, Flávia? Oh, nossa, É, e foi muda a muito trilha bom. sináptica, né? Mudou mesmo. E eu fui muito acolhida, a minha turma era pequena, nós tínhamos, eu não me lembro muito bem, se tiver alguma amiga que se lembra aí, não sei se tem alguém. Eu acho que eram uns 22, 23, eu acho que era pouca gente mesmo. Só que só ficaram 13 que se formaram, né? E aí eu senti assim nessa turma, eu senti, sabe quando você sente espiritualmente? É aqui que eu estou inserida e eu me senti pertencente, né? Isso foi muito importante para mim, porque eu entrei assim, na segunda chamada, né? E passei 5 anos com esse grupo que eu considero hoje da minha família, que a gente tem contato até hoje, pelo menos com uma parte, né? Eu formei, vixe Maria, agora eu vou dizer minha idade. Qual Eu é o tenho 30 problema? Qual é anos, o tenho problema? 30 anos de formada, gente, vamos comemorar. Parabéns, tá linda. 30 anos. E aí, esse período foi um período de muito desafio para mim. Primeiro no inglês, a dificuldade de ler, a dificuldade de escrever, quer dizer, tudo. Eu fiz um curso de inglês, mas eu não tinha tanto domínio, mas eu me esforcei e consegui, né? E foi bem interessante, porque eu arrumei um namorado, né, nesse período, que foi com quem eu me casei, e ele queria que eu fosse embora com ele, né? Aí me vinha o que minha mãe me falou: estude, faça a sua vida e depois você casa. E eu acho que isso valeu muito para aquele período, sabe? Porque ele namorou comigo 2 anos e ele ia embora para São Paulo, e nesse período que ele ia embora, vamos embora comigo? Eu disse, não, deixa eu terminar meu curso. Confesso que foi bem difícil, porque apaixonada, né? Mas a fisioterapia também era apaixonante para mim. Aí eu resolvi ficar em Recife. E ele foi embora para São Paulo e eu continuei em Recife, fazendo minhas coisas, ele lá, e terminei o curso, né? Um período bastante difícil, que foi a finalização, que foi o quê? O que escolher? Em que área eu vou ficar, né? Que eu acho que é um marco, né? Eu sempre achei isso um desafio, né? E aí eu escolhi, né, por influência de uma professora muito boa, né? Alcione, que é uma professora excelente, e ela me incentivou a escolher o TI, fisioterapia respiratória. Uau, uau. Foi.
E foi bem legal, porque nesse último ano eu fiz o estágio no Hospital Português, como intensivista já, e ela me dava os livros para eu estudar, né? Eu não sei como é que eu conseguia fazer tudo, não, viu? Nem me pergunte, eu não sei. Porque foi bastante difícil, sabe? É porque eu não gosto de contar dificuldade, não, eu só gosto de contar coisa boa. Ah, Foi mas tem bastante os dois, difícil. né? Tem os É, dois. exatamente. Foi difícil porque eu tinha que estudar, eu tinha que ficar na faculdade, eu não tinha condição de almoçar fora todo dia. Eu levava coxinha, as amigas me chamavam para almoçar na casa delas. Então foi assim um período bastante de resiliência mesmo, né? Mas minha mãe estava ali, firme e forte, sempre me incentivando. E meu pai também, assim, o meu pai criou a gente muito na religião, né? Os dois criaram a gente na religião, então isso me motivava cada dia mais a. Chega, respirei agora. Pegava uns livros pesados, atravessava uma ponte e andava uns 15 minutos para pegar um ônibus e ir para a faculdade. Tu É, moravas com os foi teus pais nesse período, tu morava com os teus pais. assim, Que legal, exatamente. que Por isso legal. que eu não quis ir embora para São Paulo, não. Foi bem, eu voltei um pouquinho porque eu tinha esquecido dessa parte aí, né, de falar sobre isso. Então eu estudava assim e tinha muitas amigas muito legais. Me ajudavam muito, sabe? Dava carona, me deixavam em casa. Assim, teve muita gente boa na minha vida. Mulheres, muitas mulheres que me ajudaram muito. Porque na fisioterapia, muitas mulheres, né? Muitas mulheres. Essas mulheres, elas foram assim um marco, né? Eu posso citar algumas assim que são bem importantes para mim, né? Minha mãe, sem dúvida, né? Mas ela é A minha primeira, mãe, é a a grande. primeira, né? Mas eu tenho assim minhas irmãs, né? Fátima, Tânia, Isabel, irmãs que me acompanham até hoje, né? Kátia, são várias irmãs, Roberta, que é a mais nova, né? Então, e os homens também, né? Que são meus irmãos, que também têm uma importância fundamental na minha vida. E depois na faculdade, muitas amigas boas, Ana Lúcia, Márcia, todas, né? TT, Mila, Mônica, tem várias, mas assim, elas estavam ali sempre juntas e eu sabia que eu posso contar com elas até hoje, posso contar com minha família. Então, isso foi bem. Essas mulheres na minha vida me marcaram bastante. Por isso que eu acho que eu estou aqui hoje. Que legal. É muito bom. Então eu realmente eu tive assim um irmão que me ajudou muito, que ele faleceu, né? Financeiramente ele comprava livros para mim, e ele sempre ajudou muito a família. Não posso falar muito dele, não, que eu vou chorar. Mas enfim, ele foi uma pessoa que faz falta um pouco, né? Não é fácil. Mas enfim, não é uma coisa fácil falar de quem foi, né? Uhum. E esse irmão, ele foi muito importante, assim, porque ele sempre estava ali dando suporte, né? Quando a família precisava, ele estava sempre junto. Como é A o nome partir dele? desse Gilberto. Gilberto. Uhum. E ele sempre foi assim, aquela pessoa que estava ali junto da gente para o que desse e viesse. Não tinha dificuldade, não, né? Então eu reconheço a importância dele, assim, de todos os irmãos, né? E ele por ter me acolhido muito. Assim, em Legal. vários momentos da minha vida ele estava. Então ele se foi, né? E a gente ficou sentindo até hoje, né? Essa falta. Mas é, isso também tem um lado bom da gente lembrar dele com muito carinho, né? E ter orgulho de ter tido ele como irmão. Todos, Sim, com certeza. sim. E então, aí eu terminei meu curso, né? Sempre com o apoio da família. E depois estava lá meu primeiro marido, esperando lá em São Paulo, que é Jonas, que eu não Ah, posso sempre ele considerar. ficou te esperando lá em São Paulo. Que Ficou, legal. ficou Aí tu esperando. foi. Que O amor é legal. lindo.
Eu acabei. Na verdade, eu já queria ir, porque essa professora me incentivou a fazer uma prova lá no INCOR, no Instituto do Coração, e ela me deu muita força, me deu os livros e disse: Vamos, Helene, você consegue. E eu, na verdade, eu acreditei que eu ia conseguir mesmo, né? E claro, Que ele lindo. realmente teve muita ajuda, né? De ter uma pessoa que você gosta também, lhe esperando, né? Foi muito Claro. bom. E eu fui acolhida também em São Paulo, né? Tudo isso ajudou. Uma amiga da minha irmã, de Fátima, me acolheu lá na casa dela, então tive muita ajuda dela também. E agradeço muito a ela por tudo, né? Eu pude ir para São Paulo porque eu tinha onde ficar. E chegando em São Paulo, eu fiz a prova no INCOR, né? E para minha surpresa, eu passei em primeiro lugar. Eu não Uau! esperava. Legal! Foi. Eu não esperava, não, porque assim, primeiro que eu fui na entrevista, assim, eu fiz um trabalho muito pioneiro, né? Meu trabalho lá na faculdade era com insuficiência mitral, que é uma insuficiência da válvula mitral no coração. E eu não esperava que isso fosse, né? Isso me ajudou no INCOR, de certa forma, de eu ter conseguido, fiz o TCC, né? Que é o trabalho de conclusão de curso. E a minha chefe, assim, tipo, ficou vislumbrada com aquele trabalho meu, né? Que foi um trabalho bem novo, pioneiro mesmo, sabe? E acabei entrando no INCOR, fiquei lá 5 anos e na terapia intensiva, com pós-operatório de cirurgia cardíaca, em todos os níveis que você possa imaginar, pacientes gravíssimos. E é bem desafiador trabalhar em UTI, né? E eu fui ficando cada vez mais me aprimorando, né? Naquela época chamava aprimoramento, não era especialização, né? Mas só que a carga horária, 1.080 horas. Hoje a carga horária de especialização é muito menos. Mas 580, se não me engano, imagina. é 360 horas, né? A carga 360, horária isso. é. 360. Então, eu estudei bastante, eu realmente me dediquei ao estudo. Na época, minha prima foi embora, né? E eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu e Jonas, a gente resolveu ficar juntos. Na verdade, a gente fez Que uniu bom, muito né? agradável. Entrou um amigo meu aí, Marcelo Pessoa, que eu adoro, gente boa demais, tá aí. Obrigada, Marcelo. E aí eu realmente fiquei, fui morar junto. E depois eu resolvi minha vida. E teve muita oportunidade na minha vida. Eu realmente eu não posso me queixar. Nunca me faltou emprego, nunca me faltou nada. Tudo que eu quis, eu tive ali. Eu Ai, acho mas que eu fiquei muita curiosa. coisa. Eu fiquei curiosa. Tu e o Jonas, vocês foram morar juntos? Vocês ficaram um tempo juntos? Tiveram filhos? A gente ficou um tempo juntos. A gente depois casou, fui para Recife, casei na igreja e no civil. Quer dizer, eu casei no civil em São Paulo e na igreja em Recife, para agradar a todos. Isso. Em São Paulo foi porque minhas amigas, não é possível, vai se casar lá e a gente não vai ter festa não, né? Então, eu tive 2 festas de casamento. Eu casei 3 vezes, né? Eita! Morei Ei- junto, casei na igreja. Eita! Foi muito casamento. Não sei nem como é que se desfez, né? Porque Ficaram quanto tempo juntos, vivendo juntos? 23 anos. 23. E Ele é o aí pai ele é pai do Vitor. dos meus Ele é o pai filhos. E é um dos dois. paizão, ele é muito bom, ele é um Quantos pai filhos tu maravilhoso. tem? Quantos filhos vocês 2. tiveram? Dois. Vinícius, que é o mais velho, e Vitor, que é o mais novo. 2 filhos. E são maravilhosos. Eu amo meus filhos. E eu tenho uma neta também, linda. Tenho Nossa! uma neta, que é do meu Quantos, primeiro quantos, filho, quantos aninhos 6 ela anos. tem? Três seis anos. anos. Como é o nome dela? É, Giovana.
Giovana, já é Ela, cravou. Giovana. Uma Giovana voz é sem linda. vergonha demais, Giovana. Se derrete Eu amo quando minha. a neta, né? Ave, Maria. Não, e quando diz que ela parece comigo, aí, ai, meu Deus do céu. Eu chego e fico abestalhada. Que ela parece muito com o pai, e o pai parece comigo, né? Então, Ah, então imagina. pronto. Então é isso. É muito parecida. Ela tem meu jeito, assim, né? Ela é sorridente, ela é espirituosa. Pode ser a pior coisa, mas ela tá rindo. E deixa Eu eu te fui tirar perguntar, os dentes, eu fui tirar os dentinhos dela aqui da frente, que ela só tira comigo. Aí ela fez. Aí daqui a pouco tirou os dentes, ela tava pulando, rindo. É muito engraçado. mas tu deve saber fazer de um jeitinho que quase não dói, né? Sei. É, Tudo na aprendeu. SR, na experiência somática, gente. Imagino trabalhando com fisioterapia e ainda fazendo experiência somática, pronto. Deve ter umas É mãos de mesmo. fada. Isso aí na minha neta eu gosto, porque eu fico me sentindo, né, importante ali, fazendo, tirando. Porque a mãe, ela tá lá, eu só sou vó. Eliane, deixa eu te perguntar, eu tô curiosa, porque quando a gente começou o nosso bate-papo, tu falaste que tinha separado em 4 pontos, né? E aí Uhum. tu falou, né, a tua história. E aí a gente falou da infância, falou do período da faculdade, falou do casamento dos 2 filhos. É o terceiro Aham. ponto, o casamento e os filhos? Ou como é que a gente está nessa linha do Na tempo que tu verdade, organizou? é o terceiro ponto, porque foi quando eu terminei a faculdade que eu fiz tudo como minha mãe me ensinou. Obedeceu a Dona Severina. E ela é viva? A Dona Severina é viva ainda? Muito viva. Eu perdi meu Ai, que pai, mas delícia. minha mãe está vivíssima. Ela está bastante, ela a saúde debilitada, mas ela não se entrega não. Minha mãe é muito forte. Eu reconheço isso, muito forte. E Eu ela não preciso te estudou, pedir. viu? Mas às vezes Sim, a vida, a faculdade maior é a da vida, né? pois É é. o Ela me dá suficiente aula todo dia. para desenvolver sabedoria, não precisa ir para a faculdade, né? Não, de jeito nenhum. Querida, deixa eu te pedir licença só para te localizar. Nós temos 22 minutos. Tá. E eu tô muito curiosa, eu imagino que o pessoal também esteja, para saber Uhum. como é que tu foi parar em Natal, como é que tu, Pois como é é. que a experiência somática Isso, apareceu na tua vida. Tu já é falou que isso tu que eu acho que é um teve mais ponto. um Esse é o casamento. último ponto. É muito importante esse ponto. Eu realmente eu fiquei em São Paulo 7 anos, com muita honra, porque foi lá que eu aprendi muita coisa. A profissional que eu sou hoje, eu devo ali ao INCOR, aos hospitais que eu trabalhei, Sírio-Libanês, 9 de Julho, já, imagina, Prefeitura de São Paulo. Então eu sou grata, né, por isso. E meu primeiro marido, pai dos meus filhos, ele disse que o irmão dele estava em Natal e que chamou a gente para morar aqui, em Natal. E você imagina a minha resposta, né? Qual Agora foi não, né? será a minha resposta? Foi difícil responder, né? Imagina. Gente, o que é que vocês acham aí? Responde. Responde o que é que eu disse, sim ou não? Então, aí eu Eu disse acho que ele, tu disse, eu vou estudar um pouquinho agora, que eu tenho uma especialização para fazer, depois eu vou. foi não. Eu disse ele, vamos já! Oh, delícia. Eu não pensei duas vezes. Eu falei um pouquinho mais alto, gente, porque foi realmente assim. Eu acabei, eu tinha um emprego que todo mundo queria, na prefeitura de São Paulo, né? E pedi licença sem vencimentos. Ele, não, calma, Eliane, já estava assustada. Eu digo, não, vamos embora. Eu vou criar meus filhos aqui em São Paulo, não. Não quero esse meu filho nessa vida, não. Foi assim, eu já tinha me assustado com minha voz, então isso já estava meio perigoso, né? Uma vez eu falando, eu me assustei com minha própria voz.
Imagina. Sério? Sério? Pois é. Aí No isso já tempo. estava me deu um alerta, né? Você não pode ficar numa cidade dessa, não, que você já está ficando doida já. Eu fiquei assustada com minha voz, minha gente, já pensou? Aí eu disse, não. Aí quando ele falou isso, eu digo, vamos embora. Para. Aí eu disse, manda logo, eu mandei. Agora, uma coisa que hoje eu acho que eu poderia ter tido mais, fazer um SEzinho, né? É que eu mandei os filhos, mandei o marido e fiquei resolvendo tudo. É, doida para ir embora antes que desistissem. Chuf, botei tudo. Foi meu marido, meu filho, deixou com minha mãe, minha filha, em Recife, os meninos, e eu resolvendo tudo para vir embora. Me deu um negócio e eu não tive dúvida. Flávia, um negócio assim, de vá, não tenha medo, siga. Porque eu ganhava muito bem, entendeu? Eu tinha um emprego que todo mundo queria. Quando eu fui sair, a psicóloga me chamou para perguntar o que é que houve, porque ninguém saía desse emprego, né? Mas aí eu vim e aqui eu fiquei, tive dificuldades bastante para começar aqui. Eu tive época que eu tive que esse meu irmão de novo entra em cena, me ajudando o tempo todo. Meu ex-marido, meu primeiro marido, pai dos meus filhos, ele também teve dificuldade. O irmão dele tinha uma empresa, mas não estava em dificuldades também. Enfim, eu não vou entrar na história dele. E aí tipo assim, como minha mãe fez na enchente, eu disse, eu vou conseguir. E aí eu Sim. comecei a trabalhar no hospital aqui, fiquei no hospital, trabalhei e passei um ano, 2 anos bem difíceis financeiramente, mas foram anos assim que eu disse, eu tenho um propósito de eu estar aqui. E aí eu fui seguindo, até que um dia eu conheci a Amparo, que está aqui, que está dizendo, eu estou amando. Aham, Eu fiz o aham. Eu curso de também tô amando, RPG. Amparo. Eu fiz o curso de RPG. Eu cheguei em 95, em 96 eu fiz o curso. Em 98, o Amparo começou sendo minha paciente de RPG. Ninguém me conhecia em Natal, poucas pessoas, e eu devo, assim, eu agradeço muito a ela por ter confiado no meu trabalho. E é minha paciente até hoje, já faz mais de 20 anos. E eu gosto muito dela, assim, porque ela me incentivou muito. Em toda a trajetória. Essa história que eu estou contando, ela sabe algumas partes, porque ela me viu quando as dificuldades que eu passei. E aí eu resolvi fazer concurso para a Federal para ser professora, professora substituta, passei, fui dar aula para ajudar financeiramente. E meu primeiro marido trabalhando como ele podia, né? Enfim. E aí Foi eu dar aula comecei a de dar aula. fisioterapia. Na aula de Isso, fisioterapia. fui dar aula de UTI, que foi o que eu aprendi, como intensivista, cardio e pneumo. Sabe a coerência cardíaca? Eu comecei lá Então. no INCOR. Ai, eu fui dar aula, gente, mas foi muito engraçado as aulas, gente. Sabe por quê? Eu era uma boa prática, era uma pessoa que tinha uma prática muito grande. Mas eu não tinha teoria, não tinha, como é que chama? Didática. Didática, pronto. Eu não tinha uma didática de aula boa, não tinha. A gente não pode mentir, né, gente? Aí eu tinha um aluno, tinha um aluno, e ele era maravilhoso. Eu dando aula de ventilação mecânica, ele dizia, professora, vamos fazer assim, vamos começar por aqui? E eles, esse grupo, primeira turma que eu dei aula, eles me ajudaram muito a ser a professora que eu sou hoje. Eles me ensinaram como eu dava. Eles diziam como eles queriam aprender. Que delícia, E que delícia. eu bem humildezinha, né? E também uma professora, Selma Bruno, que eu adoro também, me ajudou muito. E eu consegui dar essa aula, né? Álvaro, que hoje é chefe de departamento e tudo, foi meu aluno. Então, e Legal. aí, o que é que aconteceu, gente? Quando eu vi, eu estava dando aula. Eu disse, poxa vida, eu estou dando aula, de verdade, né? Comecei a ter uma didática, uma coerência cardíaca.
Lindo. E, enfim, eu fiquei 2 anos, né? Fui homenageada por essa turma. A primeira, só tinha meu nome lá na placa. Isso eu vou dizer porque eu não sabia dar aula e fui homenageada. Como é que pode? Mas eu vou dizer o que foi. Eu incluí os meus alunos, entendeu? Dentro desse processo terapêutico que era meu, mas eles se sentiam incluídos, pertencentes e importantes, né? E aí eu Ouvidos. comecei. Foi. Então isso foi bem interessante para mim, né? E aí aí pronto, o tempo foi passando, eu fui dar aula na Universidade de Potiguar e como professora eu fiquei até em 2012 eu dava aula ainda na universidade e depois teve essa mudança, né? Aí eu me separei só para, senão eu não vou falar tudo. Terminei, me separei, não vou falar isso porque isso não tem muita importância para mim hoje assim. Teve na época, né? E aí Temos a partir 15 daí eu minutos. fui. Temos Pronto, 15 é isso minutos. que eu vou ser objetiva. E aí, o que é que eu fiz? Eu, em 2014, eu conheci um rapaz, comecei a namorar com ele, e ele que me incentivou a fazer o curso de experiência somática, que é o Hugo, que eu agradeço a ele também, porque ele me levou praticamente, me empurrou para fazer o curso, e eu estudei com ele, passei 3 anos nesse trabalho de experiência somática, foi quando eu descobri que eu escolhi fisioterapia, porque eu tinha um trauma que quando eu tinha 14 anos, calma aí, viu, gente? Eu vou falar devagar, porque foi realmente uma coisa bem forte, né? Teve uma pessoa que foi dirigindo e eu estava na minha casa olhando e a mulher estava com o braço lá de fora e o braço partiu. Bateu no Uau. muro, então foi bem triste. E eu, EFO, quando eu fui fazer o curso de experiência somática, EFO é uma professora de experiência somática, ela me pediu para perguntar, um trauma, né? Eu lembrei disso. A minha vontade era colocar o braço da mulher no lugar. E aí eu descobri por que eu escolhi fisioterapia. E o meu trabalho é todo de colocar, é trabalhando as vértebras, né? Até SE, até fazer SE, eu achava que eu curava mesmo, tá? Hoje eu Oh, achava que eu curava. Olha, depois da SE, eu vou dar esse recadinho, porque eu não quero deixar essa live em branco, não, sem dizer isso. Eu descobri que quem se cura é você. Você tem a sua cura interna. Eu só era uma facilitadora. E ali, organizando. Hoje, meu trabalho como fisioterapeuta mudou, porque a experiência somática deu um boom na minha vida. Eu simplesmente, hoje, eu acho que eu ajudo muito mais meus clientes a se sim. auto-perceber, né? E a se responsabilizar por sua cura. Eu acho que isso é que é o grande pilar, né, da experiência somática, é a senso-percepção corporal e a reorganização a partir dessas sensações corporais, né? Eu acho que Flávia fala muito melhor do que eu, porque ela tem uma experiência bem maior do que a minha. Mas, enfim, não é, Flávia? Você concorda com isso que eu falei? Ou tem alguma coisa que você quer completar? Eu acho que tu Fala. é ótima. Eu acho que tá tudo, que é isso aí, né? É, Eu sinto assim uma profunda gratidão na vida por ter conhecido essa abordagem também, é, porque muda a vida, né? Muda a vida. mudou minha Quando alguém vida. me pergunta assim, que tu gostaria que as pessoas que tu ama conhecessem? Ai, uma formação de experiência somática Pois que é. se dessem de Isso é presente. verdade. Isso é verdade. Ai, se Tanto dá que eu de trouxe o presente. curso, viu? Eu trouxe o curso para Natal e quis dar de presente para as minhas irmãs. Elas fizeram o módulo 1 aqui com Cornélia, a professora Cornélia, é muito boa, né? E a gente Uhum, conseguiu fechar uma primeira turma aqui, né? que Mas a gente legal. vai conseguir, eu tenho certeza que a gente vai conseguir mais aqui em Natal, de ter a experiência somática crescer, porque foi um divisor de águas, como diz Arleide aí na vida, na minha vida também. E aí depois eu não pude ficar com o Hugo, né? E cada um terminou o curso, cada um foi para o seu canto.
E eu continuei nessa trajetória. Hoje eu fiz o curso de constelação com EFO e hoje eu estou aí com vocês, né, na coordenação da SE. É, Flávia, gente, para quem não sabe, ela é responsável pela Associação, né, Brasileira do Trauma. A gente hoje tem uma ação social, né, que é para quem é da SE, né, e quem sabe a gente possa abrir para outras pessoas, mas é esse trabalho que Flávia iniciou junto com o Sérgio da ABT, então foi muito importante para mim, porque me incentivou também a sair, né, desse congelamento dessa quarentena. Eu acho que foi um momento que me imbuiu a fazer algo, né, por outras pessoas. A ação social é um trabalho de atendimento para as pessoas que estão passando por esse período agora da quarentena, que está mexendo muito com a gente, né? Então, Obrigada é pela isso. referência. E eu quero te perguntar como é que tu está vivendo tua quarentena? A gente tem 10 minutos, eu estou lamentando que são só 10 minutos. Ó, É uma delícia. Flávia, é uma delícia falar com você também. Eu vou te falar uma coisa, Flávia. Eu estou impressionada comigo, porque eu pensei. Assim que deu o boom assim, quem me acordou para fechar a clínica foi um paciente. Ele disse, isolamento já. Ele é médico, né? E eu fechei numa Por ti estava quinta-feira. aberta, por ti estava aberta. Como assim? Exatamente. Quinta-feira, dia 18 de março, eu fechei. Dia sexta-feira, eu estava aqui com as fisioterapeutas. Vamos fazer aula online, vamos fazer vídeos, vamos fazer nossos pacientes não ficarem doentes, vamos conservar essa saúde. E eu fui trabalhando, continuei trabalhando e fui entrar um pouquinho para mim. Porque como eu era muito hand-on, trabalhava muito com a parte de terapia manual, RPG, né? Junto com experiência somática, constelação, mas ainda estou nessa fase inicial. Tocando, Então tocando. poxa vida, eu disse, vai ser um momento bom para eu me olhar. E aí eu comecei a me enxergar, e dias eram bons, dias difíceis, uma lentidão, e os vídeos para fazer, e aprender a editar vídeo, aprender a tudo que você possa imaginar. E fazer vídeo também, porque eu sempre queria que as meninas fizessem. Ah, você é mais novinha, mais maguinha, mas eu quero até que apareceram as pacientes, apareceram as pacientes para mim. E Vai disseram, aparecer ai, minhas é o rugas vídeo aqui. seu. Eu quero é o vídeo seu, viu? Você tem que dar exemplo. Aí, no instante, eu fui fazer os vídeos. Era preguiça. Tinha um pouco de congelamento, né? E Então tu aí acabou que começaste a fazer vídeo agora na quarentena? foi. Sério? Muitos Que vídeos. legal. Que Mandei legal, que para legal. mandei para as coordenadoras de SE, os Sim, vídeos, fazendo recebi exercício. também, muito bom. Alguns exercícios eu consegui fazer Foi? na cadeira. Parabéns! Os alongamentos na cadeira rolou. Rolou? Pronto. Rolou. Depois a gente vai fazer uma live sobre os exercícios que a gente pode fazer na quarentena, né? Que eu acho que é importante. E aí eu realmente me veio. Nossa, a parte mais emocionante da minha quarentena, na verdade, foi me aproximar mais da minha família de origem. Meu filho está dando aula de yoga, né? Meus filhos estão participando. É, eu me aproximar da minha irmã, que eu estou fazendo aula de Pilates com ela e dando aula online para as pessoas me vendo e me enxergando do jeito que eu sou profissionalmente. Estou me enxergando mais. E como é que é isso, Eliane? Como é que é agora, assim, né? Depois de 55 minutos aqui, contando Uhum. sobre a tua vida e falando dessa quarentena, como é que é aqui, ó? A Preta está perguntando se as tuas aulas são abertas ao público. A Elisa também falou que quer te seguir. Uhum. Conta para Tá, elas tem, aí tem muita, antes de tem responder muita para mim. coisa. Sim, com certeza. Eu vou falar. Eu vou mandar depois no meu Instagram, vocês me seguem lá, tá bom? Para mim, tá aqui, é um Mas presente.
desculpa, só para não Deixa, perder aqui, deixa... diz o teu Insta Ah, para as tá. gurias. Meu Insta é @Eliane Silva Físio e o da clínica é @Clínica Sirpe, tá? Eu tô fazendo umas lives com exercícios e se vocês me pedirem, eu mando alguns exercícios e eu vou fazer uma live e vou convidar vocês. Só é mandar lá no Instagram, que vai ser aberta, tá bom? Vai ser muito Ana, bom Ana Paula, por compartilhar. favor. Ana Paula, por favor, digita aí @Eliane Físio para as gurias Silva, ficarem com Eliane Sil, Eliane Silva Físio. É, Eliane Silva Físio. isso. Obrigada, desculpa. Tá ali, ó. Tá ali já, a Ana digitou para nós. Ótimo! Nada, eu agradeço, gente. Isso é energia de abundância, prosperidade, amizade, é tudo muito bom. Então, você me perguntou como é que eu estou me sentindo agora? Me sentindo verdadeira, transparente, como eu sempre fui. Exatamente o que eu sou, eu estou sendo aqui. Quem me conhece sabe que eu sou desse jeito mesmo. Não mudei, não. Eu gosto muito de. O que eu mudei foi por dentro, né? Eu estou sendo muito mais amorosa comigo, mais gentil comigo, Eliane, né? Me amando mais e sendo gentil com as pessoas também, entendendo melhor. Acho que a SL me ajudou nessa gentileza, né? Eu lembro que uma vez você falou uma coisa que para mim foi muito importante. Experimenta sentir esse sobressalto, essa vontade de fazer as coisas. Agora, quando eu vou fazer, eu só me lembro de você, Flávia. Aí eu paro. Não, agora não. Esperar um pouquinho a sensação. Não tem possibilidade. Então, eu fico feliz de estar aqui, porque eu sei que aqui, apesar de ser uma coisa aberta, é um ambiente terapêutico. Eu me sinto muito bem estando aqui com você, conversando contigo e com suas colegas que estão sempre, acho tão bonitinho, gente. As amigas delas estão sempre aqui. Isso aqui é amizade, tá bom? E eu adoro rir, eu gosto de brincar. Também o riso também me libera, né, gente? Que a gente sabe da SE que... E eu queria também pedir à Flávia licença para eu divulgar o curso que vai ter DSE, o Iniciante 1, que vai ter online com o professor Sérgio Oliveira. Gente, queria não, eu quero muito fechar essa turma. Então, quem é de Natal, divulgue, né, para as pessoas. E quem não é também, é aberto, Quando é porque é que vai ser? online, né? Vai Quando é ser que é o módulo? de 23 a 26 de julho, tá bom? E aí vocês 23 entram em de contato no Instagram e a gente se informa tudo. Vai ter uma live com o Sérgio, quarta-feira, às 19h30, que eu pedi a ele, Sérgio, por favor. E ele é muito gentil e vai fazer a live, tá bom? Que Aliás, legal, esse pessoal que da legal. AVT é muito bom. Eu Grata. me incluo, né? Eu me incluo. Todos somos, né? É, Que bom, é. Eliane, muito. Ana, Luciane, algo que vocês queiram acrescentar aqui, queiram trazer para Eliane? A gente está encerrando o nosso. Temos 1 minuto para encerrar esse nosso bate-papo. Eu quero reafirmar a delícia que foi conversar. Agora a gente conversou mais. Agora eu já te conheço Uhum. bastante. E eu espero que a gente tenha várias oportunidades para deixar crescer mais ainda, né? É. Essa possibilidade de se conhecer e se Uhum. encontrar. A luta dizendo gratidão. Sim. Eu Tenho certeza agradeço que também a todos. Agradeço a todos que estiveram aqui, a Amparo, e todas as amigas, né, minha irmã, algumas pessoas que puderam estar. Eu agradeço a todo mundo, todos, para não esquecer ninguém, tá bom? nós queremos abrir também, assim, muito legal ter essa conexão com o Nordeste do país, né? Nós aqui no Rio Grande do Uhum. Sul, vocês aí no Nordeste. E tem 27 segundos. A Ana está dizendo quem vem a semana que vem. A semana que vem a gente vai ter a Patrícia Cobras Vivas. É uma consteladora, tem um trabalho lindo, uma pessoa linda. Então,
sábado que vem às 20 horas com a Patrícia. Eliane, muito grata, uma história linda. 6 segundos para te dizer tchau. Um beijo.